Dentre as inúmeras contribuições da Política Nacional de Humanização na Escola Tocantinense do SUS, na formação e na intervenção, eu destaco o modo de fazer da humanização, que colaborou muito com a nossa coordenação de processos formativos dentro da escola e que reverberou em vários movimentos, e esses movimentos de muita inclusão dessa prática de formação com os trabalhadores do SUS, muito voltado para a questão de coletivos potentes. Então, um exemplo que eu posso dar, aliás, dois, são os processos formativos do acolhimento em rede de atenção à saúde, onde nós trabalhávamos uma coordenação colegiada, com um método de muita inclusão, aliás, de tríplice inclusão, e também nesse projeto novo, que é o projeto Lírios do Cerrado, onde para nós a questão da inclusão, do fortalecimento dos coletivos, da potencialidade dos territórios, da escuta e também da mudança nos modos de gerir e cuidar, são elementos importantes que a PNH contribui no fortalecimento desse SUS aqui no Tocantins. Foram inúmeras as contribuições da PNH nesses processos formativos, mas podemos citar de modo mais direto os modos de gerir os processos formativos, desde o planejamento, execução, monitoramento e avaliação, por meio de uma coordenação colegiada. Essa coordenação colegiada, ela tem como base a diretriz da cogestão da humanização, tomando como exemplo também os colegiados gestores de humanização, na perspectiva da gestão participativa envolvendo os gestores, os próprios discentes, trabalhadores, como protagonistas também desse processo de formação dentro das coordenações da coordenação colegiada, a exemplo do ARAS, do APIARAS e agora também do projeto Lírios do Cerrado, em que nós mantemos uma coordenação colegiada que é composta pelas áreas técnicas e gestores afins ao público-alvo dos processos formativos, na perspectiva de fortalecer o processo de formação e intervenção. Ao passo que os trabalhadores vão sendo formados, os gestores eles estão acompanhando todo esse processo e também apoiam na intervenção no território. Então, é um exemplo bem direto das contribuições da PNH, abrindo espaço de diálogo para os gestores, junto com os trabalhadores e corresponsabilizando nesse processo de formação para a intervenção no território. Tomar a formação a partir dos pressupostos da PNH e da PNEPS requer o diálogo constante entre formação e trabalho. Requer resgatar a dimensão formativa do trabalho, a produção de saber que se dá no cotidiano dos serviços. Imprescinde também na inseparabilidade entre formação, educação e trabalho, rompendo assim com a tradição de educação bancária e de transmissão de saberes. Formar nesse sentido está compreendida com a problematização das formas de trabalho repetitivo e prescritivo como algo dado, abrindo o trabalho para a inventividade de si e de novos modos de trabalhar. O trabalho entendido como algo que está sendo feito o tempo todo e que nós nos fazemos nesse processo, que é a experimentação que inclui a imprevisibilidade. Tomando como ponto de partida a experiência concreta dos sujeitos, não como um fim em si, mas para pensar as condições dessa experiência, abrindo para a possibilidade de mudanças. Isso é o que consiste em valorizar o trabalho, abrindo para sua dimensão social e subjetiva, numa direção ou outra que é a do trabalho entendido como mera execução de tarefas previamente definidas. Abre-se o trabalho para a dimensão da inventividade de si, que é a valorização do trabalhador, trabalhadora e trabalhadora, e do trabalho, o trabalho como criação e inventividade. Essa perspectiva está atrelada à necessidade da democratização das relações de trabalho, propondo novas formas de trabalho coletivos e em contraponto ao trabalho individual, hierarquizado e fragmentado. Consiste também em considerar outras dimensões do trabalho, já que o trabalho não é somente aquilo que é feito, mas aquilo que se pensou em fazer e não foi possível realizar.
além de considerar que para que o trabalho seja realizado é necessário um esforço do trabalhador ou trabalhadora, um uso de si, que geralmente é invisibilizado diante do imperativo do cumprimento de metas ou tarefas executadas como únicas balizas para se pensar o trabalho. Por fim, pensar tais questões abrem para a possibilidade de promover saúde nos ambientes de trabalho, já que requer identificar o que no trabalho adoece e faz sofrer, apostando na construção de saídas coletivas. Esse entrelaçamento se faz quando pensamos a formação como dispositivo de valorização do trabalho e dos trabalhadores da saúde e da democracia institucional. No fundo, trata-se da produção de um saber, formação, que requer abrir o trabalho à própria vida, de conjugar outros modos de estar no verbos da vida, trabalhar.